Gravando. Olha aqui, hoje eu estou abrindo uma série nova, Três Dedos de Prosa. Eu conversando com dois poetas, meus amigos, a respeito de um fenômeno que está aparecendo aí nas redes, né? Que é Zé Limeira de volta, né? Olha aqui, antes eu vou falar aqui, viu, Astier, com o Miguel Vinícius Guarnieri, estou com o Miguel Vinícius Guarnieri, filho do cara que me lançou no jornalismo, que é o Eurípides Formiga, e da Anabela, com dois L's, Maria. E aí eu já vou logo perguntando para o Miguel Vinícius. Vinícius por causa do poeta, claro, né? Ô, Miguel. Pode chamar de Miguel Formiga, que você está mais familiarizado com o Miguel Formiga, né? Aliás, o livro dele eu escrevi como Miguel Formiga. Pois é. Miguel, aí eu me lembrei o seguinte, uma coisa que eu nunca perguntei ao teu pai. Teu pai conhecia isso aqui. It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that I made in the living whom you may know by the name of Annabel Lee. Aliás, o nome dela veio, Edgar Allan Poe, né? O nome dela veio desse livro. Exatamente. O nome da mãe do Miguel, mulher do meu amigo Formiga, viúva do meu amigo Formiga. Viúva não, porque espírito não morre. Espírito apenas vai para outro nível, né? Então, eu me lembrei agora que eu nunca perguntei ao Formiga se Anabela, o nome da amada dele, tem a ver com Annabel Lee, de Edgar Allan Poe. Tem. Aliás, é o mesmo. É Anabel mesmo de Annabel Lee. Não tem o A do Anabela. Anabel, que veio de Annabel Lee. Foi inspiração de minha avó, que leu Edgar Allan Poe muito e gostava e botou Anabel. Isso aí. Astier Basílio é filho de Tião Lima. Como Formiga, poeta. Poeta popular, repentista, Tião Lima. E Socorrinho, né? Socorrinho, a mãe do Astier. Onde diabo a tua mãe achou esse nome Astier, hein, cara? Achou numa receita, uma vizinha dela, porque eu nasci numa cidade chamada Vitória de Santo Antão, cidade do Osman Lins, né? Meu pai foi trabalhar com a Contenobras na obra de construção do saneamento básico dessa cidade. Moramos lá por pouco tempo. E ela viu uma receita de um médico da vizinha, e o médico se chamava Dr. Astier. Achou bonito e colocou. Olha aqui. O Astier, nesse momento, está falando de Moscou. Moscou. E o Miguel Guarnieri, na casa de Mami. Na casa de Mami. Casa do Formiga, Nós protagonizamos. No escritório do Formiga mesmo, né? Para sentir o clima dos cantadores. Era aqui que ele falava de cantador, né? Não, eu vou entregar o Miguel logo para vocês. Ele vai para aí, que é para o Formiga contar para ele as coisas que ele tem que falar aí. Astier, conta para o pessoal estamos estreando aqui Três Dedos de Prosa. Olha a foto do Formiga, rapaz. Olha a foto do Formiga atrás do Miguel. Pô, o grande Formiga. Era a cara do Bart Lancaster. A cara do Bart Lancaster. Sim. Você lembra dessa, né? É isso aí, ó. Bart Lancaster. Olha aí. Aí, nós vamos falar do Zé Limeira, né? Por que Zé Limeira está na onda? Zé Limeira está na onda pelo seguinte. Veio aí a pandemia, e na pandemia o Emicida gravou um rap em que citava que tinha um sampler do Belchior cantando uma música que ele tinha chamado Um Sujeito de Sortes. O refrão de Um Sujeito de Sorte, que é cantado pelo Pablito Vilar e mais um cantor, Melgar, se eu não me engano, também de rap. Aliás, uma belíssima gravação, gostei muito da gravação do Emicida. É um sampler de uma música do Belchior que começou na minha casa. E é para lá que nós vamos nos reportar. Eu vou dizer outro verso aqui, viu? Nas horas de Deus, amém, não é zombaria, não. Desafio o mundo inteiro para cantar nesta função. O que é isso aqui? Isso aqui é um verso de um cantador baiano
anônimo, e fui citado por nada mais, nada menos que Euclides da Cunha. E aí o meu amigo Jaime Negreiros, que Deus o tenha, que era editor da Folha Ilustrada, publicou uma matéria minha chamada Os Violeiros na Sorbonne, que era uma matéria sobre Otacílio Batista Patriota e Denise Vitorino, que isso em 11 de dezembro de 73, e que o Astier resgatou para mim. Viu? Astier é um rato de arquivo de computador e ele resgatou essa matéria para mim. E o Jaime Negreiros, que editou a matéria, foi buscar esse verso citado pelo Euclides da Cunha para ilustrar a matéria. Né? Então, nesta matéria, eu pedi para o Astier resgatar para mim, Miguel, porque eu queria saber qual foi o mês preciso de 1973, ano no qual nasceu meu primogênito, Vladimir, hoje com 46 anos, portanto, 47, vai completar este ano, né? Que o Otacílio e o Diniz foram cantar na minha casa. E eu fiz é claro que eu não falei na cantoria na minha casa, num apartamento na rua Caio Prado, esquina da Consolação, e eu fui buscar, o Astier localizou para mim essa matéria para localizar exatamente o mês que eles fizeram a função na minha casa. E aí veio esse verso maravilhoso que o Jaime Negreiros, que era um magnífico editor, jornalista, citou. Nessa cantoria foi que eu ouvi falar em Zé Limeira, e eu vou citar aqui o que o Astier resgatou. Primeiro, eles foram cantar na Sorbonne em janeiro. Foram mesmo, né, Astier? E a convite de um professor, de um grande especialista de cordel, chamado Raymond Cantel. E aí eu registrei, viu, Astier? Naquela matéria que você me mandou, eu consegui registrar uma declaração que o Otacílio me deu, que vai ser, assim, digamos, o leitmotiv da nossa conversa. Ele disse o seguinte: Zé Limeira realmente existiu. Era um negro analfabeto e tinha uma voz muito bonita. Arrumava os versos da forma mais estapafúrdia. Conheci Zé Limeira em 1948 e cantei com ele até 1954, quando ele morreu. Peguei o jeito dele cantar e inventei muitas limeiradas. O que é limeirada, Astier? A limeirada é uma falha no sistema. É uma falha no sistema. Então, essa falha no sistema, ela tem duas interfaces, vamos dizer assim. Entre os cantadores, cometer uma limeirada é uma falha grave, é um insulto. Você chamar no meio da cantoria é insultoso. Só que Zé Limeira é um personagem híbrido. Ele é do mundo rural, do Brasil profundo, da cantoria, escrito por um personagem que também é híbrido, que é Orlando Tejo, um bacharel, filho de juiz, uma pessoa que prezava pela poesia rimada, metrificada, e que ele era contrário às modernizações técnicas estabelecidas desde a semana de 22. Não só ele, um espectro muito grande de escritores reagiu às tentativas de modernização, abolir o verso, abolir a rima, então ele era contra tudo isso. Ele é pertencente a um grupo dos anos 50 em Campina Grande chamado o Clube Literário Machado de Assis, que Neumann sabe muito bem dele, no final dos anos 50. Então, Orlando Tejo pega um personagem desse universo e transforma em um personagem escrito. Você veja, antes de Orlando Tejo, os livros sobre cantoria eram no plural, eram sem individualizar, eram vaqueiros e cantadores, poetas e glosadores, o Coutinho, o Câmara Cascudo. Orlando Tejo fez o quê? Zé Limeira, o poeta do absurdo. Então, é uma biografia, que é um misto de ensaio biográfico a respeito de um poeta. Ele não tem preocupações técnicas de explicar a cantoria para os não versados nesse universo. Então, ele apresenta um personagem como se fosse uma grande narrativa, como se fosse um Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento, vamos dizer assim. E esse personagem, transportado para o formato do livro, obteve uma série de... chamou a atenção de muitas pessoas. Veja só, o livro saiu em 73, em março.
Houve matérias publicadas na revista Veja, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Pasquim, e se esgotaram edições assim, num período muito curto. Quando ele deu essa entrevista para você, Neumann, Zé Limeira já era um fenômeno, já tinha acontecido nacionalmente. Quem me deu a entrevista foi o Otacílio. O Otacílio, exatamente. O Otacílio Batista Patriota. Então, aí que eu friso. Otacílio, quando ele percebeu o sucesso do livro, porque ninguém tinha garantido que o livro fosse fazer sucesso. Nos meus apontamentos que eu estou fazendo da biografia do Zé Limeira e Orlando do Tejo, eu consegui localizar várias referências anteriores a 73, em livro e em jornal. A primeira vez que Zé Limeira aparece em livro não é nem com Orlando do Tejo, é um livro do Veríssimo Melo, que saiu em 61, chamado Cantadores. Zé Limeira está citado ali pela primeira vez. Em 68, o Oswaldo Lamartine, em Uns Fecerinos, cita um verso de Zé Limeira também, na obra dele, que é anterior a 73. Então, Otacílio, quando vai te dar entrevista, Zé Limeira já é alguém que domina o debate público desses dois universos, do universo da cantoria, do Brasil profundo, rural, oral, e do Brasil, vamos dizer assim, que se interessa por poesia, que se interessa por esse personagem fantástico, exuberante, extravagante, que acabou chamando a atenção de muita gente e repercutindo muito. Não só no Nordeste, não só as pessoas que se interessavam por cantoria, as pessoas que se interessavam por cultura de um modo geral. Agora, olha aqui. Aqui é o seguinte, o Miguel entra nessa história da seguinte forma. Miguel é filho de Euríclides Formiga, que me apresentou a Cláudia Abramo, e assim eu comecei na Folha de São Paulo e sou jornalista até hoje, e é irmão do Kiko, que, como vereador de São Paulo, me deu o título de cidadão paulistano, 40 anos depois de Miguel ter me levado ao Cláudio Abramo. Aí eu levo o Astier estava fazendo uma pesquisa para essa biografia do Orlando Tejo e do Zé Limeira, e eu levo o Astier para a casa de Anabel, não a Anabel Lee, do Edgar Allan Poe, mas a Anabel do Euríclides Formiga, que na verdade não era Formiga, era Ferreira. Ô Miguel, o que é que aconteceu naquela noite fantástica, lá no apartamento de Anabel Ferreira, em Santo Amaro, São Paulo? Então, há alguma coisa que nós devemos comentar antes de abordar o que aconteceu naquele dia, que é o seguinte. Pegando o gancho de Astier, fazendo essa retrospectiva, que foi o seguinte. Eu tinha 13 anos e me lembro muito bem, Neumann e Astier, de meu pai, que você sabe a memória prodigiosa que tinha, ele deitado em sua cama com um livro de Zé Limeira. Ele ria muito, ele se divertia, ele não ficou dias e dias com aquele livro pela casa e recitando Zé Limeira, porque ele decorava, você sabe, logo uma primeira vez, quando lia o poema, lendo aqueles versos todos e se divertindo e curtindo. Você lembra de algum verso? Você lembra agora de algum verso? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu até falei com você que eu procurei o livro aqui. Por quê? O que mais me marca em Zé Limeira, até eu vou fazer uma pergunta a Astier, porque esse é o motivo desse preâmbulo aqui. Para mim, o poeta do absurdo era exatamente porque os versos são absurdos, né? Os versos, os fatos históricos misturados são absolutamente o absurdo. E quando o Astier esteve aqui em casa, sob aquela ideia de que será que existiu o Zé Limeira mesmo? Lembra o assunto? Será que isso ele não foi um mito? E ficou no ar. Para mim soou muito estranho que Zé Limeira não fosse o real José Limeira, o poeta do absurdo. Porque eu ouvi muito meu pai falar com maior naturalidade. Ou seja, nunca me poderia parecer que ele não existisse. Mas diante daquele momento de dúvida que nós ficamos aqui, foi quando, através da mediunidade, aí eu tenho que ser claro em dizer, nós comentávamos sobre o assunto e os cantadores começaram a vir. Agora, esses cantadores que psicografam por mim muitas vezes, aliás, eu nunca estudei
os estilos nordestinos. Eu ouvi muito, então eu tenho, assim, na minha mente, na memória, eu tenho os versos cantados, a facilidade, mas é fácil você ouvir uma redondilha, uma cestilha, né? Ou seja, um decassílabo, você guarda com naturalidade aquela musicalidade. Mas se nós falarmos em gabinete, em moirões, outros estilos, eu não conhecia. Eu passei a conhecer os estilos por conta da exigência dos cantadores desencarnados, que queriam escrever por mim, eu não pegava, não captava aquilo, ele dizia, corta essa frase, muda essa rima, faz não sei o quê. E meu pai do lado dando risada, ou seja, do lado de lá, Euríclides Formiga, na coordenação do trabalho da psicografia que ele sempre fez ao lado do Chico, ele passou a ser... Chico Xavier, explica, Chico Xavier. O Chico Xavier, meu pai, como o livro, inclusive, a tia tem, você também, né? Euríclides Formiga, de poeta médium, porque ele sempre foi um poeta, jornalista, escritor, mas refutou toda e qualquer possibilidade de ser um religioso. Porém, a mediunidade veio bagunçar a sua vida de tal forma, vamos assim dizer, que ele acabou procurando o Chico Xavier para resolver os problemas mediúnicos. Mas esses só foram resolvidos quando ele se dedicou à mediunidade, para a qual ele era instrumento mesmo, da captação. E aí, os poetas que eram seus amigos, e os repentistas também, nós estamos falando de cantadores, mas não somente os cantadores, mas Correia Júnior, Guilherme de Almeida, Cleómenes Campos, grandes poetas, se aproximaram dele e escreveram por ele. Durante 10 anos isso aconteceu, eu assistindo os poetas escreverem pelo Formiga. Quando meu pai desencarnou, eu jamais poderia imaginar que ele daria continuidade através da minha mediunidade, que eu achava que era uma parca mediunidade. E ele dizia que não. Ou seja, depois do desencarne, ele começou a acirrar isso em mim de tal forma que eu não tive mais controle, e nos momentos em que nos dedicávamos ao estudo da psicografia, era muito fácil essa conexão, como continua até hoje. Então, há momentos em que, obviamente, que não é quando a gente quer, né, Neumann? A sensibilidade não é uma coisa daqui para lá. É em duas vias. Até o principal de não ser quando o médium deseja, mostra a seriedade da coisa, né? Senão o médium estaria, quaisquer médiums pelo mundo estariam abusando dessa ferramenta, desse instrumento e até cobrando para isso. Não é o caso. Mas então, aí você se vira para a Anabel, na casa dela, você está, e diz assim, mãe, procura ali um caderno tal que está ali na estante, abre e entrega ao Axê, e o que é que tinha lá? Foi exatamente, porque ficou aquela dúvida, e os cantadores me envolvendo, e meu pai me disse, está naquele caderno número 3, daqueles apanhados que nós temos aqui de 30 anos guardados, e obviamente que eu não tinha lembrança dessas matérias, porque nem as li todas, mas ele fala e aponta o caderno. Aliás, temos 5 cadernos daqueles, e ele apontou o caderno número 3, se não me engano, e mandou procurar ali e tal. E nós abrimos e encontramos a matéria que ele fez com o Zé Mineiro em 1955, né? Com o Zé Limeira. E aí você entrou em contato com o Frias, não foi? Pedindo o resgate disso. Não. Aí é o seguinte, primeiro o Astier ficou bestificado, porque foi a primeira prova viva, uma entrevista do Zé Limeira, foi o que comigo. Aí eu entrei em contato com o Otavinho Frias para pedir autorização para o Astier poder fuçar lá no arquivo da Folha, e, é claro, fuçando, ele encontrou a entrevista que o Formiga fez com o Zé. Qual é a importância dessa entrevista do Formiga com o Zé Limeira na tua pesquisa aqui? É importante porque, até então, Zé Limeira era um personagem que existia a partir de relatos orais, testemuniais. Não havia nenhuma comprovação documental a respeito da existência dele. É importante dizer que Formiga, o jornalista, manteve, na época da Folha da Noite, que se incorporou ao grupo da Folha de São Paulo, nos anos 50, uma coluna em que ele escrevia sobre cantoria. Então, ele entrevistou Patativa do Assaré, ele falou sobre o C.H. Deraldo, ele viajava para cobrir eventos. Então, veja só, nos anos 50, num jornal importante como o Jornal de São Paulo, havia uma coluna sobre cantoria, havia uma coluna sobre literatura de cordel, graças ao prestígio
e o Formiga tinha na imprensa. Então, ele teve uma trajetória muito bonita. O livro que o Miguel fez sobre o pai dele é um livro muito bonito, inclusive, tem um episódio muito tocante, quando ele está, se eu não estiver enganado, ele é amparado pelo Catulo da Paixão Cearense, que vai ajudá-lo, ele viaja, fica desamparado e acaba, de alguma forma, sendo acolhido pelo Catulo. Agora, o Zé Limeira, o problema é o seguinte, quando o livro sai em 73, como o livro tem muitos elementos ficcionais, porque Orlando Tejo, quando jornalista, já fazia isso no jornal, ou seja, às vezes chegava, abrisse uma página nova, ele mesmo me falou isso, eu tive a oportunidade de conviver com ele, na casa dele, por muito tempo, ele dizia assim, a gente estava na redação do Diário da Borborema, e precisava de notícia para fechar, e era uma época antes da internet. As agências não funcionavam como você abre o computador e tem à disposição as notícias do mundo todo. Naquela época era necessário que se chegasse pelo telegrama, essas coisas todas. Então, ele estava madrugada, precisavam fechar o jornal. Aí ele dizia assim, vamos pegar o clichê do velhinho. Então tinha um clichê lá do velhinho. Aí ele fantasiava, esse velhinho é um profeta russo que saiu andando a pé, pregando o fim do mundo. Uma vez ele falou que está dando uma grande peste no gado do Cariri. Ele começou a escrever e a florear. Então ele fazia o exercício de ficção no jornal. Você está entendendo? Uhum. Então, em 69, quando ele escreveu Zé Limeira, ele pegou um personagem real e começou a incrementar elementos ficcionais. Uhum. Mas onde é que ele faz mais ficção? É quando ele vai bater na vanguarda. Então, ele cria vários poetas vanguardistas ficcionais para falar mal da poesia moderna. É aqui onde está o elemento de maior expressão ficcional. Só que as pessoas, em geral, não se deram conta disso e se preocuparam mais com o Zé Limeira, que é um personagem fantástico. Então, a matéria de Formiga é o documento escrito que comprova a existência de Zé Limeira. E tivemos a sorte de ser Formiga quem escreveu, porque ele tinha uma memória prodigiosa. Saiu uma matéria na revista, se eu não estiver enganado, Realidade, que conta o fenômeno que era o Formiga como alguém com uma memória de capacidade inexplicável. Ele tinha a possibilidade de recitar um poema longo de trás para frente, ouvindo uma vez apenas. Então, às vezes, acontecia de um poeta recitar um poema e ele dizer, o senhor é um plagiário, eu vou provar agora que esse poema é meu. Eu vi. Pronto. Mas, olha, eu tenho mais 6 minutos para a nossa entrevista ter que acabar e eu tenho que entrar no tema, que é o seguinte. Zé Limeira, morri no ano passado, mas esse ano eu não morro. Belchior, no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Belchior conheceu Zé Limeira na minha casa, na rua Caio Prado, mas ele não estava nessa cantoria. Ele conheceu do meu testemunho oral a partir do livro do Tejo e do testemunho do Otacílio, que sempre disse que era o autor da maioria das Limeiradas. Né? O teu pai chegou a te contar isso, o Miguel? Que existia esse tipo de coisa, que a possibilidade dos versos era de ter sido feitos pelo próprio Tejo, pelo Otacílio? Não, isso que eu estranhei naquele dia que nós conversamos, porque, para o meu pai, que eu me lembre, eram versos de Zé Limeira mesmo, não tinha dúvida, não. Eu não me lembro dele ter mencionado isso, ele ter trazido à tona alguma coisa nesse sentido. Mas a tua pesquisa te levou a identificar os verdadeiros autores das Limeiradas ou elas são autorias? Essa matéria do Formiga é como se fosse o fólio dos versos autênticos de Zé Limeira. Ele cita vários. Nesse caso, o que está na matéria de Formiga é 100% de Zé Limeira. E o que eu localizei antes do livro de 73 é 100% de Zé Limeira. Esse verso específico, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, foi reivindicado por Otacílio Batista em 82. Veja só. O livro de Tejo é 73, o álbum de Belchior 76, no mesmo ano em que Otacílio publica com o professor Linhares a Antologia Ilustrada dos Cantadores.
Só em 82, depois do sucesso de Belchior, é que ele disse, espera aí, esse verso específico é meu. Está escrito na segunda edição da Antologia Ilustrada dos Cantadores. Ou seja, na primeira edição não tem isso, na segunda tem. Olha aí. A primeira edição de quando é? É 76, do livro Antologia Ilustrada dos Cantadores, de Otacílio Batista, professor. Eu tenho aqui autografado por Otacílio, aqui em casa, Exatamente. Em 77, 3 de novembro de 77. E esse verso não está lá. Não. Quando ele esteve aqui. Não. Em 82 ele reformula, ou seja, depois do álbum de Belchior, depois do sucesso, ele diz, esse verso, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, é meu. Eu acredito que é verdade. Eu acredito que esse verso... Mas ele escreveu à maneira de Zé Limeira, ou seja, se não houvesse Zé Limeira, esse verso não existiria. Ele escreveu como um cover, como alguém que copia o estilo de outra pessoa, como alguém que imita. Olha aqui. Estão me cobrando tempo aqui, pô. Infelizmente, eu não sabia que eu ia ter limite de tempo, porque eu pago o Zoom, né? Então, não sabia. Mas, de qualquer maneira, é absolutamente inesperado, Miguel, para você, essa profecia que o Otacílio, o Zé Limeira e o Tejo fizeram a respeito da pandemia. No ano passado, eu morri, mas esse ano eu não morro. Você sabe que esse tema, o Astier, né, mano, me levou a outra reflexão que, não só pensando em pandemia, né, mas é tão séria essa frase, porque em todos os anos, diante de qualquer adversidade, nós morremos, né? Nós fraquejamos, nós às vezes titubeamos, e essa maneira de pensar, aconteceu, o ano passado eu morri, esse ano eu não morro, é uma forma de insuflarmos em nós mesmos a força para vencer. Eu tomo como uma grande motivação para retomada, né, em tudo na vida. Então, não só pela pandemia, mas essa música é maravilhosa, né? Você sabe que nós gostamos de Belchior demais, ouço muito até hoje. Então, sabendo que esse verso é de Otacílio, mais me emociona ainda, porque Otacílio vinha muito aqui em casa, você sabe, né? Eu cresci ouvindo Lorival Batista, Otacílio Batista. Otacílio era muito amigo do meu pai e fez uma homenagem ao meu pai na Rádio Tabajara, onde ele trabalhava, no dia que meu pai morreu. Fez uma linda homenagem ao meu pai. Mas eu queria, antes de terminar, perguntar para o Astier se ele, como publicitário, não acha que esta gravação do Emicida, com o Pablito Vilar, com o Melgar, do Samba do Belchior, não seria um excelente lema publicitário para a vacina? Hein, Astier? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que Zé Limeira, nesse absurdo que a gente está vivendo no mundo, no Brasil, ele acaba sendo o grande poeta desses tempos mas assim, surreais. Você não fala uma coisa só. Esse poeta do absurdo era por conta do absurdo dos fatos que ele misturava ou por conta do estilo, não só pela linguagem, mas um estilo diferente, ficcionista? Orlando Tejo queria tirar sarro dos críticos literários que o grupo sem ao levando a sério. Tirar sarro do grupo sem ao Grupo sem ao poesia processo, poesia prática. Eles estavam querendo rir da cara desse pessoal. Então ele disse assim, Orlando Tejo, era como se ele tivesse dito, vem cá, se vocês querem levar a sério um doido, deixa eu pegar um doido de verdade. Então, na verdade, ele levou a sério, ele deu dignidade a um personagem de uma arte que era desvalorizada socialmente, que é a cantoria. E dentro da cantoria você tem ainda o extrato mais negativo, o mais baixo, que é o Zé Limeira. O Zé Limeira não é respeitado como um poeta. Os poetas riem dos outros, porque há uma tradição de gozação entre os pares, de inventar um verso destrambelhado e dizer, olha o verso que fulano fez, olha o verso que o Otacílio fez, ele estava cantando e fez esse verso. Isso é uma brincadeira insultuosa de um código interno dos cantadores. E o Zé Limeira era um personagem que era uma falha do sistema, era alguém que era muito ruim de cantar com ele. Você vai cantar um assunto, você tem que seguir naquela linha. Você vai falar sobre futebol, tem que ser futebol até o final. Você imagina você está cantando sério sobre futebol, e tá o cara falando de Getúlio Vargas, falando do negócio, e a atenção da plateia analfabeta, pobre, a palma, vai para quem? Para o louco, para o Zé Limeira. O Zé Limeira era um palhaço de um trato que era a poesia popular, que Orlando Tejo colocou aqui, olha aqui, eu quero dizer que o rei está nu, ou seja, vocês estão sem entender a poesia dando o rei está nu, e eu vou mostrar o palhaço para dizer que o rei está nu.
Só que as pessoas se interessaram mais pelo palhaço do que pelo rei. É isso aí, olha. Vou me Eu despedir acho de que vocês. demanda outra, viu, Neumann? Essa conversa. Demanda foi boa, outra. tem que ter mais. Vamos fazer outra. Vamos marcar outra aqui, nós três, tá? Prometemos a vocês todos. Olha, muito obrigado. Foi uma maravilha essa conversa. Obrigado, tá? gente. Prazer te ver, assistir. Prazer, Neumann. Prazer, querido. Alegria. Tchau, querido. Tá.